Fala galera, estamos aqui no quadro Opinião do Coluna do Fla. E hoje a gente vai falar dos primeiros movimentos de Jorge Jesus. Claro, o Jorge Jesus vai ter um período pequeno para organizar o time e nesse quadro a gente vai opinar a respeito do que deveria ser a prioridade para Jorge Jesus nesses primeiros dias de Flamengo. É claro, como a gente já havia dito, o mês de julho vai ser um mês muito importante. Vai ser como foi o mês de agosto no ano passado para o Flamengo. Vários jogos decisivos, nova fase da Libertadores, disputas pela Copa do Brasil. É um mês importantíssimo e Jorge Jesus vai ter pouco tempo para organizar o time. Quais são as prioridades? Bom, nós vamos dividir as prioridades em duas. Primeiro, a questão individual. Primeiro, ele vai ter que identificar os maiores problemas individuais do time e, acreditando na qualidade do técnico, isso não deve ser difícil. Há dois problemas sérios. O primeiro problema refere-se às laterais, em ambos os lados, tanto na direita quanto na esquerda. É um problema individual. Tem muito pouco que um técnico possa fazer. É claro, se o time se organizar, esses jogadores vão começar a produzir mais, mesmo sendo muito limitados. Mas individualmente são jogadores com deficiências técnicas muito graves. Tanto o Pará quanto o Rodinei, quanto o Trauco e René. O Trauco ainda tem um pouco mais de qualidade, mas tem uma falha individual na marcação que é muito expressiva, como todos nós já sabemos. Esse é o problema individual, o problema relativo a jogador mais sério. Não é um problema do grupo, é um problema de jogador mais sério que nós temos. O segundo problema também é um problema de jogador, é um problema individual, que é a questão do posicionamento do nosso segundo volante. O nosso segundo volante, o William Arão, ajuda pouco na distribuição de bola, ajuda pouco na marcação e se posiciona muito à frente, junto ao atacante do Flamengo. Então ele tem pouca participação no meio-campo. Isso tem sido um problema comum durante todo o primeiro semestre. É claro, não é uma mudança muito simples, requer uma série de treinos, mas, em princípio, a primeira mudança, ou seja, mantê-lo um pouco mais atrás e ajudando na distribuição, é sim algo muito simples. As mudanças, as rotações são mais complicadas, mas a primeira mudança é sim mais simples. Esse primeiro movimento é o que nós esperamos. Observando o jogo, como nós fazemos, a gente vê isso muito claramente. E a gente acredita que o Jorge Jesus também vai observar isso com bastante rapidez. A segunda questão é um pouco mais complicada. Refere-se à compactação do time. O time do Flamengo é um time que vem jogando muito espaçado. Apesar de ter dois zagueiros rápidos, o Léo Duarte e o Rodrigo Caio, esses jogadores ficam muito isolados, defendendo muito atrás, o meio-campo é muito disperso e os atacantes ficam muito isolados. O time joga muito espalhado e essa compactação é complicada, não é algo simples, requer bastante tempo. E eu não tenho esperança de ver um time totalmente compacto, jogando compacto 90 minutos com apenas 20 dias de treino. Eu acho isso muito pouco provável. E o desenvolvimento dessa compactação é ainda mais complicado. E a gente vem insistindo aqui, quando a gente fala em flutuações, normalmente a gente refere-se à defesa, ou seja, o que é uma flutuação de defesa? É um jogador dando um combate e sempre que há um jogador dando combate, há um outro jogador a mais ou menos 2 ou 3 metros de distância. Esse jogador é o jogador que faz a flutuação, essa é a flutuação de defesa. Isso vai demorar um pouco mais para o Jorge Jesus conseguir. E a flutuação de ataque refere-se à movimentação de jogadores que não têm a bola e refere-se a alguma coisa chamada triangulação. A movimentação de jogadores que não têm a bola também é um treino muito complicado, demora bastante tempo. Ou seja, quando qualquer jogador do meio-campo tiver a bola, 1, 2 ou, normalmente, 3 jogadores devem se apresentar para receber a bola. Se você reparar, na maioria dos jogos do Flamengo esse ano, muitas vezes os meias recebem a bola e os meias não têm para quem tocar, porque os jogadores simplesmente não se apresentam. Os jogadores ocupam um determinado espaço do campo, que foi determinado pelo técnico, e ali ficam. Isso é um erro grave de posicionamento. Então, nós esperamos que os jogadores se movimentem na direção da bola. Isso requer bastante treino. E, finalmente, o que mais talvez gere complicações para o treinador são as famosas triangulações. Há uma diferença que os nossos amigos não identificam, a diferença entre triangulações, e 1-2. As triangulações referem-se a trocas de bola entre 3 jogadores, claro, mas os 3 jogadores trocam de posição durante essas trocas de bola. Ou seja, passa a bola, você muda de posição, você passa a bola, muda de posição. É diferente do 1-2, quando um jogador passa, corre para receber a bola na frente.
As triangulações requer que 3 jogadores se movimentem. Isso não é fácil de treinar, isso é muito complicado, isso requer diferentes posicionamentos no campo e eu tenho esperança que a gente só vai atingir isso na metade do segundo semestre, porque isso vai requerer alguns meses de treino. Então, no geral, o trabalho do Jorge Jesus vai se dividir em duas frentes. A primeira é resolver os problemas individuais, tentando melhorar posicionamento ou sugerindo substituições de peças, o que espero que aconteça. E depois a parte coletiva, que é a compactação do time, flutuações defensivas e ofensivas e finalmente as triangulações. Esse foi Fabrício Kika no quadro Opinião, diretamente de Taipei, em Taiwan. Abraço a todos, nos vemos por aí no Coluna do Fla.